Muito mais que rádio. Educadora. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Você que é cliente Bom Pastor concorre toda semana a R$1.000 pela Loteria Federal. Para participar, basta manter em dia as mensalidades do seu plano. Eu sou o Geraldo Luiz e este plano eu garanto. Eu assino embaixo. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Planos de assistência funeral Bom Pastor. Sorteios vinculados a títulos de capitalização emitidos pela Mafre Capitalização. SUSEP número 15414-0017221/2012-94. Regulamento completo no site www.grupobopastor.com.br. Operação Preço Baixo, Savenhago. Ainda mais ofertas. Preço baixo em todas as sessões. É a grande operação de economia Savenhago. Ofertas imperdíveis para você. Café Caboclo, 500 gramas, 7,15. Capa de colchão mole, peça inteira vácuo, quilo, 11,95. Achocolatado em pó Nescau lata, 400 gramas, 3,98. Feijão carioca Serra Azul, 1 quilo, 2,38. Cenoura, quilo, 1,95. Pagando com o cartão Savenhago, 1,85. Parcelem até 3 vezes no cartão Savenhago. Operação Preço Baixo, Savenhago. São muitas ofertas. Aproveite. Educadora. Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Sabia que agora mais estudantes têm direito à isenção da taxa de inscrição do Enem? Para conferir se você também tem direito a fazer o seu pedido de isenção, você precisa acessar o site enem.inep.gov.br entre os dias 2 e 11 de abril. Lembrando que, mesmo quem pedir a isenção agora, vai precisar fazer a inscrição do Enem depois. Ministério da Educação, Governo Federal. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. Educadora. Notícia. Nesta terça-feira, dia 3 de abril, as vagas abertas no posto de atendimento ao trabalhador de Limeira são para montador de imóveis, com experiência, ensino fundamental completo, habilitação nas categorias A ou B e veículo próprio, zelador com experiência e ensino médio completo e consultor de vendas com experiência e ensino médio completo. Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer ao Pátio Limeira, localizado na Rua Tiradentes, 1366, no centro, no edifício Pátio Office, anexo ao Shopping Pátio Limeira, com carteira de trabalho, RG, CPF e número do PIS ativo. O atendimento segue até às 4 da tarde. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora. Notícia. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. Então, né, 11 horas e 54 minutos agora, 11h54, é hora de colocar um ponto final na Voz do Povo desta terça-feira para estabelecer o colóquio com o Caio Bortolã. Vamos ver
que é que vai sair desse colóquio de hoje, de terça-feira, vai aqui sair coisa boa. na Educadora? Eu espero que sim. Como vai, Caio? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Ivan, tudo bem? Bom dia para todo mundo que nos ouve ver. Bom dia ao torcedor palmeirense. Hoje tem Palmeiras na Educadora. Tem Palmeiras. Tem Libertadores da América. O correto é dizer Copa Libertadores da América ou Libertadores de América? Libertadores da América para nós em português, que falamos português. Libertadores de América para os latinos que falam espanhol, falam castelhano. Aquellos de habla hispânica. Sim. Aí vamos dizer Libertadores de América. Hoje tem Libertadores, como diria saudoso Fiore Gigliotti. Atenção, torcida do Palmeiras. Hoje o Palmeiras joga em casa contra o Alianza Lima do Peru, antes da decisão do Paulista no domingo. E o palmeirense sabe, todo torcedor sabe, que o jogo de hoje é muito mais importante até do que a final do próximo domingo, né? Porque o Palmeiras persegue mais uma Libertadores para tentar o Mundial. O Paulista, claro que tem a sua importância, mas não dá para comparar a importância do Paulistinha com a da Libertadores da América. Hoje na página Educador Esportes, na Educadora, depois do programa 2.1, todo o segundo tempo do jogo. O Palmeiras que vem ganhando todas, né? Ou quase todas, mas que ainda não convenceu o seu torcedor, pelo menos não em termos de uma apresentação assim, de encher os olhos, né? Digna do elenco que tem. Do elenco que tem e do investimento que foi feito, né, no elenco do Palmeiras. Eu vi quase todos os jogos do Palmeiras no Campeonato Paulista, agora não vi ainda uma grande exibição do Palmeiras, aquela de encher os olhos. Teve um jogo que o Palmeiras jogou assim com muita garra, com muita determinação, com muita vontade, volúpia, mas exibição de gala mesmo não vi nenhum. Tô olhando pra tela, Ivan, e tô vendo que hoje eu tô de cornão, né? Você tá de corsim cornão hoje? Você tá com o nosso uniforme da Educadora e eu tô de cornão. Corsim, cornão. Corsim, cornão. Eu posso sair do aspecto técnico da análise do futebol para falar um pouco das torcidas? No colóquio cabe tudo. Qual é a opinião do meu querido, experiente, culto, inteligente, preparado, colega Ivan Schutzer? Fico com vontade de pedir um aumento. A respeito da decisão da polícia, em conjunto com o Ministério Público, de proibir que Palmeiras e Corinthians façam no mesmo dia treinos nas suas arenas abertos para suas torcidas. Você é favorável ou contrário a essa decisão? A arena do Palmeiras eu sei onde é. Onde é que é a arena do Corinthians? Em Itaquera, longe, muito longe. Pelo amor de Deus. A do Palmeiras fica na Pompeia, a do Corinthians fica lá na Zona Leste, em Itaquera. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver, não. Mas tem pelo menos do ponto de vista geográfico. Pelo menos do ponto de vista geográfico, tem o transporte coletivo, né, Ivan? Tem o transporte coletivo, né? Tem o metrô, tem o trem, tem o ônibus. Talvez a preocupação da polícia e também do MP seja o fato de que as torcidas podem encontrar-se no metrô, por exemplo. Sim. Mas aí, meu amigo, aí não vejo lógica. Qual é a lógica dessa coisa? Não é? Geograficamente, em pontos opostos, os dois CTs, né? Eles podem se encontrar no metrô? Você nunca fez uma baldeação na vida? Baldeação na vida? Já, no metrô de São Paulo mesmo. Em São Paulo você muda de linha. Sim. Você pode fazer uma baldeação. No metrô de São Paulo mesmo eu já fiz a baldeação, ali na Sé, para ir para Zona Leste. Não fui para Itaquera de metrô. Eu conheço Itaquera dos tempos antigos, antes do metrô. Fui para Itaquera algumas vezes antes do metrô. Longe para Dedéu, do centro da cidade onde eu morava. Eu morava no centro. Para ir para Itaquera, meu amigo, era uma verdadeira viagem. Você morava no Ipiranga? Não, morava no centro da cidade. No centro de São Paulo? É uma viagem. No centro da cidade. Morava no centro da cidade. Era uma verdadeira viagem para ir para Itaquera. Quando a gente fala viagem, para o torcedor entender, para quem não foi a Itaquera, corintiano ou não, eu quando vou assistir o Corinthians em Itaquera, no Itaquerão, o corintiano não gosta de chamar o próprio estádio de Itaquerão, mas eu pego o metrô na Santa Cecília. Caio. Demora de metrô, da Santa Cecília, da estação da Santa Cecília até a estação
Corinthians e Itaquera demora 25 minutos de metrô. Imagine só para ir de ônibus ou para ir de carro para Itaquera. Para você ter, para o ouvinte nosso que não tem uma dimensão do que é a cidade de São Paulo, quando estavam o governo do estado estava construindo a primeira linha do metrô foi para Santana, acho que foi Você a primeira. vai muito longe. Não, pera um pouquinho. Mas tem que ir longe. Para o nosso ouvinte ter uma noção do que é o tamanho da cidade de São Paulo, quando a linha do metrô Jabaquara estava sendo construída, ainda estava em construção, a linha que vai até o Jabaquara, estava em construção. Nós morávamos no centro da cidade de São Paulo e o meu pai tinha acabado de comprou uma casa lá perto do Jabaquara, Vila Santa Catarina, ali pertinho do Jabaquara. Ele tinha acabado de comprar uma casa lá e a família resolveu mudar. Tinha que mudar, né? Nós morávamos de aluguel no centro da cidade e o velho comprou a casa, tá, vamos mudar para lá, então, para perto do Jabaquara. Rapaz do céu, eu trabalhava na rua 15 de São Bento. Na Rua São Bento. Eu trabalhava na Rua São Bento, trabalhava numa empresa de importação e exportação. Rapaz, na eu Rua passei São pela Bento. Rua São Bento outro dia, já era o calçadão, perto do antigo Mapping, perto da Prefeitura de São Paulo. Você vai para o antigo Mapping, você vai lá para o Largo São Bento, depois você pode ir para o antigo Mapping, é uma bela caminhada, mas é. Mas ali na Rua São Bento, trabalhava ali, eu trabalhava numa empresa ali, tinha um bom emprego naquela empresa ali, e comecei a fazer a viagem final de vir para o centro, lá do Jabaquara, de ônibus, com aquela construção do metrô, você imagine. E no final da tarde, ir para casa com o metrô em construção de ônibus. Rapaz, eu não aguentei. Chegou uma hora que eu falei assim, papai, mamãe, tô indo embora. Tchau, aluguei um apartamento no centro da cidade e tô deixando o nosso lar, porque não dá para encarar essa viagem aqui, meu. Era do centro para o Jabaquara de ônibus com o metrô em construção. Não teve jeito. Aquele dia lá eu falei tchau para a família, fui cuidar da minha vida, alugando um apartamento e morando no centro da cidade. Eu não sei falar de números, nem de quilometragem. Você tem uma ideia do tamanho que é aquele negócio chamado São Paulo. São Paulo é muito grande. Mas eu sei dizer que em função dos engarrafamentos, o paulistano médio, aquele que tem carro, aquele que se desloca de carro para o trabalho, ele passa um dia por semana dentro do carro. Um dia por semana dentro do carro. No mínimo não. Eu não estou me referindo, claro, a quem mora do lado do trabalho, mas eu estou me referindo ao paulistano médio ou ao cidadão limeirense 2 horas por dia no trânsito. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Dia no trânsito. Geralmente é isso. Quantas e quantas vezes, aquela coisa que o pessoal faz isso até hoje, happy hour. Sim. Fica no happy hour porque não dá para você pegar o ônibus, metrô hoje, né? Hoje, inclusive, 6 horas da tarde, não dá para você pegar metrô. Deus nos acuda. Então o cara fica no happy hour. Fica no barzinho tomando umas canjibrinas até. Mas nós demos o horário dele embora. Demos volta e você então pra falar da torcida. Eu sou contra. Eu sou contra a torcida única. Eu acho errado torcida única. Não é possível que a polícia não tenha preparo, não tenha condição de tomar conta de um evento. Ainda mais hoje, que não temos mais aquela torcida onde dá 40 mil torcedores? Nas arenas novas dá. No Palmeiras e no Corinthians. E no Corinthians, que dá 40 mil torcedores. E no São Paulo também. O Santos não consegue pôr 40 mil no Pacaembu? Eu sou contra tudo que você disse. Eu sou a favor da torcida única. Eu acho que o Ministério Público tem razão. Eu assisti uma entrevista de um promotor ontem à ESPN, de nome Paulo, salvo engano, Paulo Castilho. Eu vou... pedir perdão aqui por um equívoco, se eu estiver pronunciando erradamente o sobrenome desse promotor, em que ele compara a torcida organizada à organização criminosa. Sim. Eu acho que ele tem toda a razão. Aí tá eu acho que ele tem toda a razão. Mesmo. E aí ele pergunta, como é que o torcedor organizado se sustenta se ele não trabalha? Isso vale para qualquer torcida. Vale para qualquer torcida. Do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos e de qualquer outro grande time do Brasil. Como é que ele se sustenta? Se, por exemplo, vou dar um exemplo.
O Corinthians vai jogar no Peru. Ele pega um ônibus, passa um dia ou mais viajando para chegar no Peru e um dia ou mais voltando de ônibus do Peru. Ou da Colômbia, ou da Bolívia, ou do Chile. E aí no domingo o Corinthians vai jogar em Ribeirão Preto. E ele vai a Ribeirão Preto. Como é que ele se sustenta se ele não trabalha? Se naquela semana ele passou 2 dias viajando de ônibus para chegar num local, 2 dias viajando de ônibus para voltar daquele local e foi no domingo assistir outra partida de futebol. Isso vale para torcedores, vale para o Palmeiras também, vale para o São Paulo também. Aliás, o Palmeiras teve um presidente que para mim foi o melhor dos presidentes de times de futebol nos últimos anos no Brasil. Falam muito do Eduardo Bandeira de Melo do Palmeiras, mas do Flamengo, mas bom, na minha opinião, é o Paulo Nobre. Porque o Paulo Nobre rompeu com as organizadas. As organizadas que muitas vezes são subsidiadas pelo time. Aí o torcedor comum tem dificuldade de comprar ingresso para ir na arena do Corinthians ou para ir na arena do Palmeiras, ou mesmo para ir no Morumbi ou para assistir um jogo do Santos, porque hoje tem aquela história de sócio-torcedor, né? Você tem dificuldade para comprar ingresso de jogos decisivos. Por quê? Porque uma parte já foi destinada à torcida organizada de maneira subsidiada. Sai dinheiro do caixa do clube para financiar a torcida organizada, para financiar o ingresso. E o Paulo Nobre, o que fez no Palmeiras, cortou relação com a torcida organizada do Palmeiras, no que tem razão. No que tem toda razão, o Paulo Nobre. Agora, o promotor que falava ESPN ontem, Ivan, justificava com números. Hoje mais mulheres vão aos estádios, mais crianças vão aos estádios, e o número de mortes diminuiu com a torcida única. Então não há do que reclamar. Final do Campeonato Paulista, o Corinthians jogou na sua casa com a sua torcida. O Palmeiras, que fez melhor campanha, joga na casa dele com a torcida dele. O que tem de errado nisso? Me desculpe, o Corinthians já teve a sua vantagem e o Palmeiras terá a sua vantagem. Me desculpe, mas isso tira... E o palmeirense não vai brigar com o palmeirense. Isso tira o brilho do futebol. O corintiano até briga com o corintiano. Tira o brilho do futebol. Mas me parece mais razoável. A festa das torcidas, a rivalidade das torcidas é um dos ingredientes fundamentais do futebol. E eu acho que isso aí é só o resumo da falência do Estado na área da segurança pública, coisa que a gente já sabe, está careca de saber, veja o que está acontecendo no Rio de Janeiro, veja o que está acontecendo no Ceará, veja o que está acontecendo aqui no estado de São Paulo. É a falência da segurança pública. Não ser capaz de controlar uma multidão que vai a um espetáculo de futebol é mais um retrato da falência. E outra, no raciocínio desse promotor que você falou, no raciocínio dele, quer dizer o seguinte, o PCC, se o PCC ficar cometendo os crimes dele aí, mas não tiver concorrência e eles não brigar entre si, não começar uma guerra de facção, então pode, não tem problema, tudo bem. É uma facção só. É esse raciocínio aí. É o mesmo raciocínio. Eu posso usar esse raciocínio dele para o PCC também. Claro que pai de família que vai levar o seu filho... Que pai de família que vai levar o seu filho pequeno, eu, corintiano, não levaria o meu filho pequeno num clássico Corinthians e Palmeiras com as duas torcidas. Se essas torcidas organizadas são, na realidade, gangues, são, na realidade, facções de criminosos, por que não se acaba com elas? Acabe com as torcidas organizadas, com essas facções, com essas gangues, com esses bandidos. O Ministério Público tentou. Acabe. O Ministério Público tentou. Então, não é a falência? É a falência, para mim é a falência. Então, cria-se essa coisa capenga. Aí você é um jogo compara com torcida única. O campeonato inglês, você compara o campeonato da Itália, você compara, se bem que os ingleses tiveram muitos problemas com os hooligans, você compara com... eu andei num trem na Alemanha, fui assistir um jogo do Hertha Berlim contra o Nuremberg no Estádio Olímpico de Berlim, com as torcidas misturadas. A torcida do Hertha Berlim, que era o time da casa, com a torcida do Nuremberg. Misturadas dentro do trem, misturadas no estádio. E digo mais, com garrafas de vidro na mão, tomando cerveja. E falando baixo. Sem nenhum tipo de incitação à violência. O alemão sabe se comportar. O alemão sabe respeitar o direito do outro, de escolher o time que quiser. Lá tem bandido também, tem gente louca também, mas o geral da população, nível educacional, não dá para... Pobre daquele torcedor
que vestir a camisa do Corinthians ou que vestir a camisa do Palmeiras e que dobraram uma rua em São Paulo e que deram o azar de dar de cara com a torcida adversária. Pobre daquele torcedor. O palmeirense que... Outro dia um palmeirense foi morto porque esse pessoal combina no Facebook: vamos pegar tal torcida, vamos matar X pessoas. Mas lá no Rio de Janeiro, olha... Pobre daquele que sair com a camisa do Palmeiras ou do Corinthians, que dobrar a esquina em São Paulo e der de cara com a torcida adversária. Mas Caio então, Bortolã, eu tô com o Ministério Público. Caio Bortolã, eu tô com o Ministério Público. É torcida única e nenhum... nem outro fazem o treino aberto, porque os torcedores não sabem. Os torcedores não sabem se comportar, então nenhum nem outro. Nem o Palmeiras treina com a torcida, nem o Corinthians treina com a torcida. Eu falei para você, ninguém se fere, ninguém se machuca, ninguém morre. Eu falei para você que quinta-feira eu estava assisti um jogo que me agradou muito, Fluminense e Vasco, vitória do Vasco por 3-2. O jogo foi no Maracanã. O Caio, torcedores estavam misturados, homens, mulheres. Eu via lá, quando a câmera corria pela arquibancada, mulheres vestidas com a camiseta do Fluminense no meio de homens vestidos com a camiseta do Vasco. As torcidas misturadas, não estavam nem separadas. No Rio de Janeiro não tem essa coisa que tem aqui em São Paulo. Fala-se tanta... o Rio de Janeiro é falência, segunda intervenção no Rio de Janeiro. Não tem esse negócio. Você não sabe do que você está falando. Eu tô te falando que eu vi. Quinta-feira passada eu estava assistindo o jogo, eu vi. Você não sabe do que está falando. Você não sabe o que é o ambiente do futebol no Rio de Janeiro, sobretudo nos jogos de Flamengo e Vasco. É claro que tem violência. Eu assisti uma partida. Claro. Gente besta, ignorante em todo lugar. Flamengo e Vasco no Maracanã. E foi a única vez na vida, eu sou um cara grande, a única vez na vida que eu fiquei com medo. E eu sou corintiano, eu assisto jogos no meio da torcida do Corinthians, no Pacaembu, agora no Itaquerão. A única vez na vida que eu passei medo foi no Maracanã, no jogo Flamengo e Vasco, no meio da torcida do Flamengo. Quinta-feira tinha torcedores do Vasco misturados com os do Fluminense no Rio de Janeiro. Recentemente, no jogo Botafogo e Flamengo, você viu o que aconteceu. Sim, Você viu o que aconteceu recentemente. Então, não é diferente lá, não. Não é diferente lá, Lá é diferente, lá não tem esse negócio de jogo torcida única. Lá não tem. No Rio de Janeiro as torcidas não ficam absolutamente misturadas. No Rio de Janeiro não tem. Tem a parte do estádio que é reservada à torcida do Vasco e a outra que é reservada à torcida do Fluminense, por exemplo, ou do Botafogo. Agora, a torcida do Botafogo é muito menor que a torcida do Flamengo. A torcida do Fluminense é muito menor que a torcida do Vasco e do Flamengo. Não é assim. Infelizmente, fosse pai de família, não levaria meu filho hoje, pequeno, nem minha esposa, para um jogo de futebol. Não levaria. Mas nem com torcida única não levaria. Mas nem com torcida única eu vou em jogo de futebol por causa disso. Porque você pode ser atacado no caminho. Ainda mais se você usar a camisa, né, ir com a camisa do clube, você pode ser atacado no caminho. E não precisa ser no metrô. Eles atacam, eles sabem que vai haver um comboio. Por exemplo, o Santos vai sair de Santos para jogar com o Corinthians no Pacaembu. Né? Torcida única. O manda do Corinthians só vai estar a torcida olha, a torcida única, o manda do Santos só vai estar a torcida do Santos lá. A torcida do Santos sai de lá da Vila Belmiro, subindo em comboio a serra, os caras do Corinthians vão pegar ele lá na serra. Eles sobem com escolta. Sim. Eles sobem com escolta armada do próprio clube. Sim. Porque a torcida do Corinthians vai cercar os caras na Via Anchieta para atacar. O que é lamentável. O que tem que ser proibido. É coisa de selvagem. É coisa de selvagem. De bandido, selvagem. No domingo, máfia. Se o Palmeiras for campeão, a sua torcida vai comemorar sozinha, não vai ter confusão nenhuma. E se o Palmeiras não for campeão, a sua torcida vai pegar as coisas e vai embora. E não vai ter confusão. Se o Palmeiras for campeão, o palmeirense vai comemorar na rua e no estádio. E se o Palmeiras não for, o palmeirense pega suas coisas e vai para casa. Não vai ter confusão. Agora imagine só o Corinthians sendo campeão no estádio do Palmeiras com a presença da torcida do Corinthians lá. É inviável. É inviável. O que é isso? Eu acho que muito mais do que o que você define como responsabilidade das polícias,
ou incompetência das polícias? Incompetência. Incompetência. Os caras se pegam na estrada, se matam na estrada, a polícia vai lá, pega todo mundo, bota todo mundo dentro do ônibus, leva pra delegacia, daqui a pouco tá... não conseguimos achar quem matou, solta todo mundo. E aí, eu acho que o problema responsabiliza todo mundo. Eu acho que o problema morreu não está tem um ônibus de cara lá que não sabe quem foi, põe todo mundo. Não é assim que... O problema não está nas polícias. Não estão aí pedindo segunda instância, prisão na segunda instância, não estão pedindo endurecimento, endurece daqui, endurece dali. Pô, se pega o cara matou um, tem 30 dentro do ônibus, eu não sei quem foi que matou, eu não posso. Pode sim. Não estão querendo endurecer, endurece também com esses caras. Olha, há várias possibilidades de endurecimento, inclusive as câmeras, não é? Não teve a câmera que pegou a torcedora do Grêmio chamando o Aranha, goleiro, na época do Santos de Macá? Foi, então. Não é? A torcedora não foi identificada e não foi punida por isso? Ficou. Não teve a câmera... Um mês longe do estádio, já está de volta. Não teve a câmera na semana passada, ou retrasada, que pegou o torcedor lá do Rio Grande do Sul, ofendendo a repórter da TV Globo? A câmera pega. Agora, eu acho que aí o cara toma um mês de pena. A situação fugiu do controle. Daqui a pouco pode voltar ao estádio, Ivan, a situação fugiu do controle. O torcedor do Corinthians que estava envolvido, os torcedores do Corinthians que estavam envolvidos com a morte daquele garoto lá na Bolívia, o Kevin Espada, um dos torcedores que disparou contra... Foi que disparou contra a torcida do time da Bolívia um foguete, um rojão, sei lá o quê, que atingiu o garoto e que matou o garoto. Vários corintianos foram presos à época, salvo engano 10 ou 12 ou 20 corintianos, o número não importa. Eles ficaram lá presos um tempo, você se lembra disso? Lembro. Ficaram lá, talvez 2 ou 3 meses presos. Até o governo brasileiro entrou na parada para trazer os caras de volta. Para soltar os corintianos. Porque eles estavam numa cadeia insalubre lá. A cadeia de lá era insalubre. Pô, você nunca entrou numa cadeia aqui no Brasil? Você quer saber o que é cadeia insalubre? Entra numa cadeia no Brasil. Aí soltaram os corintianos que mataram uma criança de 13 ou 14 anos. Um adolescente, uma criança de 13 ou 14 anos lá na Bolívia. Sabe o que aconteceu uma semana depois? Essas mesmas figuras estavam no Estádio Nacional de Brasília, no antigo Mané Garrincha, num jogo Corinthians e Flamengo, brigando com a torcida do Flamengo. As mesmas figuras que até o governo brasileiro interviu para soltar. Da segurança. Isso é falência do Estado ou não é? Então eu acho que... Isso é falência do Estado ou não é? Gente você trata como gente. Bicho você trata como bicho. Marginal você trata como marginal. Esses caras são assassinos, Não dá para... Tem que tomar 30 anos de cadeia. Não dá para correr o risco de misturar gente boa com gente ruim. Então, no estádio do Palmeiras no domingo, eu tenho a impressão que vão estar torcedores, boas pessoas e más pessoas. Mas pelo menos apenas torcedores do Palmeiras. O Palmeiras deve ganhar o jogo. Mas se o Palmeiras perder, o palmeirense não vai brigar com o palmeirense. Ele vai pegar as suas coisas e vai embora, né? O corintiano tem uma característica um pouco diferente. Ele fica mais bravo, ele quebra o estádio, aquela coisa toda, né? Mas serviria para o corintiano, como serve para o São Paulino também. Eu sou pela torcida única. Por quê? Porque as torcidas não sabem se comportar. Porque, infelizmente, nós não somos como os espanhóis, ou os italianos, ou os ingleses, ou os alemães, né? O brasileiro é assim. E o brasileiro, o torcedor de futebol, é um pouco pior. Então, não sabe se comportar. É jogo de torcida única. Eu defendo o jogo com torcida única. Eu não. Enquanto nós não soubermos nos comportar. Eu defendo que se enquadre essa gente. O cara que é assassino tem que tomar 30 anos de cadeia. Qual é a pena máxima para assassinato no Brasil? 30 anos de cadeia? O cara que é assassino, que matou alguém aí na estrada, no metrô, por conta de uma camisa de clube de futebol, tem que tomar 30 anos de cadeia. Não pode esse negócio do cara ficar... como a moça lá que proferiu uma injúria racial, né, contra o goleiro Aranha. 30 dias fora do estádio, depois daqui a pouco a moça estava lá no estádio. Não pode, cara. Essa gente tem que ser banida do futebol. Eu não sei. Essa gente que não tem capacidade de entender o que é um esporte. Voltou ao estádio, não sei nem se ela mora no Brasil. Ela voltou ao estádio. Eu ouvi qualquer coisa do que ela está morando fora do Brasil. Ela reclamou que a vida dela virou um inferno. Minha vida não sei o quê, passaram a me ofender, passaram a não sei o quê, mas não sei o que lá, né? Mas depois de 30 dias ela estava de volta ao estádio. E assim com todos esses caras que aprontam nos estádios. Olha, eu vou relatar uma experiência minha na Arena Itaquera. Você compra o ingresso e quando você compra o ingresso nas novas arenas, você compra o ingresso numerado. Eu comprei o ingresso numerado.
Eu cheguei no meu lugar, tinha lá um corintiano como eu, louco, com a cabeça cheia de maconha, né? Eu disse, então, meu amigo, esse é meu lugar. Ô, mano, eu vou ficar aqui. Você vai ficar aqui? Eu vou ficar aqui. Então tá bom. E aí, numa parte da arquibancada, os torcedores têm hábito de assistir o jogo, embora tenha a cadeira de pé. E eu pensei comigo, vou deixar desconfortável a vida desse cidadão. Porque afinal de contas, eu paguei pelo lugar, o lugar é meu. Ele ficou de pé e eu fiquei exatamente atrás dele, Ivan. Fungando no cangote dele durante um tempo. Para ver se ele se incomodava, né? Mas não se incomodou, era tanta maconha para a cabeça que não se incomodou. Aí eu fui chamar uma agente do estádio, que veio acompanhada de um segurança, para tirar o cidadão do lugar que não era dele. Só com o agente do estádio, com o segurança, que eu pude sentar no meu lugar, pelo qual eu paguei. Aí você quer imaginar soltar esse tipo de pessoa com o torcedor adversário que é tão ruim ou pior do que ele. Vamos acabar com o futebol. Não vamos acabar com o futebol. Vamos acabar com o futebol. Não vamos acabar. Enquanto nós não tivermos essa característica da civilidade, do respeito... Então acaba com o futebol. Não dá para fazer. Acaba com os espetáculos. Não porque no dá cinema é pra assim fazer. também. Não é pra só fazer. no campo de futebol. Porque, a princípio, parece que esse cara que vai pro campo de futebol é um troglodita, como nós somos, né? Nós somos uma espécie de trogloditas. Esses caras que, para os intelectuais, por exemplo, esses caras que vão atrás dessa coisa chamada futebol, essas bobagens aí, são os trogloditas. Pô, vai no cinema, então. Essa situação que você passou no campo de futebol... A cadeira também é marcada. Vai no cinema. A mesma coisa acontece. Vai no teatro. Você vai encontrar gente estúpida em todo lugar. No ônibus, Ivan. No ônibus. Gente quando mal você educada, compra gente um bilhete de ônibus... despreparada. Não no ônibus intermunicipal, né? Não no ônibus da aviação limeirense. Mas quando você compra uma passagem de ônibus para ir daqui à Praia Grande, a sua passagem é marcada. O lugar está marcado. Isso é do brasileiro. Isso é do brasileiro. Eu ia dizer que é do ser humano, não. Isso é do brasileiro. A pessoa compra a passagem marcada, minha cadeira é a 22. Aí você senta inadvertidamente no número 22. A pessoa pede para sentar no lugar que é dela, você até levanta, mas você levanta contrariado. Ou você briga, discute. Você levanta contrariado. O brasileiro faz isso. Então, o brasileiro faz isso, infelizmente. Não é uma coisa só do futebol isso. Não é uma coisa só. Infelizmente, não é uma coisa só do futebol. O brasileiro cobra que os políticos não sejam corruptos, mas o brasileiro joga lixo pela janela do carro. O brasileiro leva o cachorrinho para andar no parque, o limeirense leva o cachorrinho para andar no parque da cidade, o cachorrinho se abaixa e caga. E o dono do cachorro deixa lá. A dona do cachorro deixa lá. Vai no sujeira que o cachorro vai fez. No supermercado, fica olhando. Para num supermercado. Quer fazer uma experiência? Vamos fazer uma experiência um dia? Vaga de grávida, vaga de idoso, vaga de deficiente. Vamos botar um repórter num supermercado aqui na cidade que fique com uma câmera apontada para uma vaga de deficiente. E vamos ver o que acontece? Vamos fazer uma experiência dessa um dia? Ah, mas eu tava com pressa. Por isso que eu parei, eu tava com pressa. Eu fui comprar só uma caixa de sabão em pó. Experimenta fazer uma experiência dessa um dia. Deixe uma câmera ligada num estacionamento de um supermercado, por exemplo, um estabelecimento qualquer, num supermercado, por exemplo, que tem vaga lá destinada para as pessoas portadoras de deficiência. Veja o que acontece. Bota uma câmera lá e veja o que acontece. Hoje, aqui na primeira página do Estado de São Paulo, uma convocação para o Vem Pra Rua, que vai de novo, num dia de trabalho, eu acho isso um absurdo, vai fechar a Avenida Paulista em São Paulo, protestos, porque amanhã é o julgamento do habeas corpus do Lula. Então o movimento Vem Pra Rua está chamando as pessoas. É legítimo protestar? É legítimo, né? Inclusive, eu sou muito mais alinhado com o Vem Pra Rua do que propriamente com qualquer outro movimento de esquerda. Mas, como é que a gente pode ir pra rua protestar contra corruptos se a gente abre a janela do carro e joga lixo no chão? Se a gente não recolhe a sujeira feita pelo cachorro? Se a gente para em vaga de deficiente, em vaga de grávida, em vaga de idoso? Se a gente entra no ônibus e senta no lugar que é destinado a gestante, que é destinado a idoso?
Se tem jovem de 15, 16, 17 anos que se senta na vaga do idoso, no ônibus ou no metrô, e que não levanta para a pessoa mais velha sentar. Qual é a nossa noção de moralidade? Da mesma forma que eu tenho que combater, é um pensamento da esquerda, né? Sempre foi assim no Brasil, sempre houve corrupção no Brasil. A corrupção existe desde que o Brasil foi descoberto. Não, você mesmo. Isso não é pensamento de esquerda, você não. Isso mesmo é histórico. diz. A corrupção na Petrobras há desde os tempos de Monteiro Lobato. Essa é a retórica da esquerda para defender que o Lula não seja preso. Não. Porque Para de falar bobagem, Caio Bortolã. Se sempre foi assim, de falar bobagem, se sempre Caio houve a Bortolã. corrupção, se todos os políticos são corruptos, se nenhum partido salva, por que vão prender o Lula? Deixa assim. Deixa assim. Você não se viu, todos são você corruptos, não viu o escândalo da Rodrimar aí? Por que dar o habeas corpus ao Você Lula? não viu agora na denúncia do escândalo do Rodrimar? Vi com nojo que o senhor Wagner Rossi, o senhor José ministro Yunes Barroso foram presos e soltos. O ministro Barroso que disse que deveria, que autorizou a prisão dos camaradas, o ministro do STF, disse, esse é um escândalo que está aí há pelo menos 20 anos. Caio, essa conversa de que a corrupção começou agora não é verdadeira. E não significa dizer que a corrupção é no Brasil desde que os portugueses aqui aportaram, eles trouxeram a corrupção aqui para o Brasil desde que aportaram aqui. Isso não é papo de esquerda, isso é história. É a história do Brasil. E só por você isso, vê o que acontece. E por isso agora, o Lula merece um salvo-conduto. Não tem nada a ver. Porque o país é corrupto desde a descoberta, porque os políticos em geral são corruptos e os partidos estão contaminados. Não vamos prender o Lula. Prender o Lula para quê? Sempre foi assim. A gente só não sabia o tamanho da coisa, o tamanho da mandioca. A gente só não conhecia o tamanho da mandioca, mas que a mandioca estava lá, a gente sabia ou não sabia. Que a mandioca existia. Que existiam cambalachos, 1000 existiam. A gente só não sabia o tamanho da mandioca e a proporção do escândalo. A gente só, que é o mérito, o grande mérito para mim da Lava Jato é esse, de ter escancarado isso, aberto jogado as tripas do cadáver para fora, vai. Esse é o grande mérito da Operação Lava Jato. A defesa que eu faço é que um país diferente nós não fazemos. Aí eu concordo com o discurso da esquerda. Nós não fazemos com um herói, com um salvador da pátria. Nós fazemos mudando de postura. Quando a gente para de furar fila, quando a gente para de falsificar a carteirinha de estudante para pagar mais barato no cinema, no teatro ou no show, prejudicando a outra parte, prejudicando o produtor de eventos. Eu sou produtor de eventos, eu já tive problemas com a Vara da Infância e da Juventude aqui em Limeira, porque menores falsificavam o próprio documento, o próprio RG. E aí como é que você contém, como é que você explica, né, para a juíza da Vara da Infância, para os fiscais da Vara da Infância, que você fiscalizou como pôde e que você foi enganado por um menor que forja o próprio documento. E aí quando ele é pego pelos fiscais, ele diz não pediram o meu documento na entrada. Ele mente 2 vezes. Ele é pego, não é? Ele está cometendo um crime de falsidade ideológica porque ele alterou o próprio RG, né? E quando ele é pego pela fiscalização, ele diz, não fui pego. Eu não fui pego. E aí eu não concordo com o promotor, que você falou aí no começo da conversa. Eu não concordo e jamais vou concordar com esse promotor, porque o raciocínio dele é um raciocínio de facilitação da vida dele. Da vida dele e da vida dos responsáveis pela segurança pública. Porque esse raciocínio, nós temos que acabar com isso. Com esse problema. Nós temos um problema no país, que é um problema de falta de educação de uma grande parcela do nosso povo, e nós temos que acabar com esse problema de falta de educação de uma grande parcela do nosso povo. Porque então, dentro desse raciocínio do promotor, o cidadão... Nós temos toda uma legislação de proteção às pessoas portadoras de deficiência, às pessoas idosas. Então tem lá no estacionamento do supermercado uma vaga para idoso, reservada para ele, porque a nossa legislação entende que ele merece ser valorizado, e nós temos lá uma vaga para o portador de deficiência, porque ele merece condições especiais. A nossa sociedade entendeu assim. É por isso que nós temos essa lei, é por isso que há essa... Porque a sociedade entendeu assim. E os nossos legisladores criaram essas condições, essas leis para isso. Aí vai um estúpido lá e ocupa a vaga do
do portador de deficiência ocupa a vaga do idoso. Então, dentro do raciocínio desse promotor, o que é que nós temos que fazer agora? Vamos acabar com essas vagas. A gente não põe mais vaga para deficiente, não põe mais vaga para idoso. Porque nós temos um povo mal educado, que não sabe respeitar a lei. Nós não temos que acabar com vaga para idoso, nem com vaga para deficiente. Nós temos que educar essa gente deseducada. Nós temos um povo que é muito bom. Agora, uma parcela considerável desse povo desrespeita as leis. Uma parcela considerada desse povo vota no ladrão. Vota no rouba mais faz. Defende o rouba mais faz. Uma parcela considerável desse povo. Sabe por quê? Porque o rouba mais faz fez algum favor para ele. O rouba mais faz quebrou o galho dele. Então nós não temos esse sentimento e nós de fato não sabemos viver em comunidade. Tem uma série de coisas que a gente pode usar aqui como exemplo, Ivan. Eu posso usar como exemplo, por exemplo, a Câmara Municipal ontem, a sessão da Câmara Municipal de ontem, em que os servidores municipais estiveram lá, né? E aplaudiram uma vereadora lá. Palmas, porque a vereadora, num discurso de uma demagogia, mas uma demagoga, mas pense numa demagoga, A mulher fez lá um discurso demagógico e o povão, porque o Botion não tá dando aumento e tem que dar aumento e eu tô com vocês e eu vou pra rua com vocês porque tem que dar aumento pra vocês, vocês têm que valorizar o funcionário público e o povão, o que o povão que aplaudiu a demagoga. Aí, por isso que nós precisamos de educação. A demagoga que foi presa junto com os filhos, cujo marido foi caçado por isso que nós precisamos de educação. Isso faz quanto tempo? Isso faz 6 anos. Outro dia. 6 anos. Por isso nós precisamos de educação. Para formar o cidadão crítico. Para o cidadão dar uma vaia para essa demagoga. Porque o marido dessa demagoga foi prefeito na cidade de Limeira. 2 vezes. E quando ele foi prefeito na cidade de Limeira, ele valorizou o funcionalismo público, não valorizou. Ele reajustou o salário do funcionalismo público à pampa, à vontade, não. Em 12%? Aí outro dia eu vi, ele deu uns 12% ou 14%. Outro dia eu vi, alguém falou aí, um funcionário público falou, melhor prefeito para o funcionalismo público foi o Silvio Félix. Você sabe o que o Silvio Félix fez? O Silvio Félix passou os 8 anos do governo dele, ali levando o funcionalismo público no cabresto, ou não teve greve do funcionalismo público na época do Silvio Félix? Teve, sim, senhor, porque ele levou no cabresto. Aí, quando estava acabando o governo dele, ele sentou com o sindicato, deu um aumento, aí na faixa de uns 12, 14, um aumentaço para o funcionalismo público, mas que ia entrar no governo do prefeito seguinte. Ele mesmo, ele deu, mas quem ia pagar era o outro. Foi assim que ele deu o aumento para o servidor público. E a turma estava lá batendo palma para demagoga, batendo palma para demagoga. Pode pesquisar. Ele fez isso. Ele fez no apagar das luzes do governo dele, ele deu um aumentão para o funcionalismo público, mas para entrar no governo do outro. Então, mas na verdade, por que a demagoga? Por que a Constância Félix aparece? Por que a Constância Félix aparece e chama atenção? Nós precisamos formar cidadão crítico. Por quê? Porque os outros vereadores deixam, Ivan. Por que o nome do Silvio Félix é constantemente falado? Porque o Mário Botion é muito ruim. Isso não tem dúvida, né? Cada dia que passa eu me convenço disso. Porque o Paulo Radiche foi muito mal, sobretudo nos seus 2 primeiros anos. Se o Paulo Radiche tivesse feito um governo que encantasse as pessoas, Paulo Radiche seria prefeito hoje. Teria ganhado a eleição quando concorreu à reeleição. O Silvio Félix só é lembrado porque vão muito mal os opositores ao Silvio Félix, não é? Porque o Paulo foi opositor ao Silvio Félix e o Mário também foi. Então, o Paulo foi tão mal que ele deu a oportunidade do Silvio Félix ressurgir personificado no seu filho. E o Mário Botion vai tão mal que ele dá a oportunidade das pessoas se lembrarem do Silvio Félix, como o brasileiro, de uma maneira geral, lembra do Lula. Por quê? Qual é a referência que as pessoas têm? Elas têm o Temer presidente, tiveram a Dilma presidente, vão lembrar de quem? Vão lembrar do Lula. É evidente que vão lembrar do Lula, né?
O brasileiro médio vai pensar no que? Naquela época é que era bom. Porque que referência eles têm atualmente? Dilma e Temer. Foram as referências apresentadas ao povo. Aqui em Limeira, da mesma forma. Um governo fracassado do Paulo Radiche deu a oportunidade da família Félix ressurgir. E um governo igualmente fracassado até aqui do Mário Botion, ele pode melhorar. Ele tem tempo para melhorar. Dá fôlego à Constância Félix. E você tem toda a razão. As pessoas se esquecem do passado das pessoas que ocupam cargos políticos. E aqui, várias vezes eu fiz elogios ao político Silvio Félix, sem necessariamente analisar a questão moral. Porque como político, de fato, ele é melhor. É melhor que o Paulo Radiche e é melhor que o Mário Botion. Mas isso não quer dizer que ele seja a melhor opção para a nossa cidade. As pessoas têm de aprender também, desenvolvendo o senso crítico, aprender a entender o que nós estamos falando. E elas não entendem, elas entendem pela metade, elas entendem o que elas querem entender. Então a greve do funcionalismo é justa? É justa. O prefeito Mário Botion tem de dar um aumento maior ao funcionalismo? Tem de dar. É possível dar o aumento que eles estão pedindo? Não. Por quê? Porque não tem dinheiro. Ah, mas o prefeito reajustou, eu disse ontem, para os seus amigos, para os comissionados, foram reajustes espetaculares. Mas são menos comissionados do que concursados. Pesa menos na folha, porque nós estamos falando de 500 ou 600 funcionários. Em contrapartida, a 6 mil, quase 6 mil funcionários de carreira. E evidentemente que 6 mil, ganhando o que ganhem, custam mais caro do que os comissionados. Então a margem de manobra é menor. Agora, com tudo isso, com a inabilidade do Mário Botion, com a insensibilidade do Mário Botion, com a falta de trato do Mário Botion com as pessoas de uma maneira geral, eu nunca vi isso na vida, nem com Paulo Radiche. Alguém ser tão rejeitado, enquanto político, evidentemente, quanto o Mário Botion. O Mário Botion desagrada todo mundo, de A a Z. É impressionante. Mesmo sendo o prefeito dos ricos, ele desagrada até o rico. Ele consegue desagradar até o rico, até o milionário que votou nele, até o milionário que vive a falar bem dele, já não fala mais tão bem dele. Imagine o pobre. Ele consegue desagradar de A a Z. É um fenômeno. É um fenômeno. Ele desagrada o pastor e o padre. É um fenômeno. Ele desagrada o esportista e o sedentário. Ele desagrada o pobre e o rico, com quem ele está alinhado, porque ele é o prefeito dos ricos. E quando ele desagrada todo mundo, ele não para fazer uma reflexão e uma revisão do seu comportamento, da sua maneira de agir, achando que está tudo bem, porque essas pessoas são cercadas por assessores que dizem que está tudo bem. Os famosos aspones? É só colocar, eu não sei se aspones, Ivan, porque eu acho que eles produzem alguma coisa, né? Não, que tem, né? tem aspone pra trabalham. Eu não diria aspone, eu diria os assessores. Estão lá trabalhando, tentando reverter o quadro. E esses assessores dizem, não, é só pentear o cabelo desse jeito, colocar uma camisa azul, que está tudo resolvido. E não está tudo resolvido. Porém, com esse cenário devastador, em menos de 16 meses de mandato, quem aparece é quem não deveria aparecer, pelo passado que tem. E as pessoas não, infelizmente, não analisam dessa maneira. Não analisam, não conseguem depurar, não conseguem depreender alguma coisa disso, né? Não conseguem, infelizmente. É como o malufista. O malufista, se o Maluf for candidato esse ano, o malufista vai lá e vota nele. E vai dizer, olha, se não fosse o Maluf, a cidade de São Paulo estaria parada hoje. Não fossem as obras viárias do Maluf. No que também não estão totalmente enganados. Mas nós queremos um político com o perfil do Maluf, cuidando dos nossos destinos? É isso que nós queremos? Só depura e analisa dessa forma, Ivan. E aí, apesar de discordar com você na maior parte do tempo, quem tem o tal do senso crítico.
Nós precisamos formar para evitar esse tipo de problema, para a gente não ter que ter torcida única nos estádios e de repente aparecer um maluco, vamos acabar com vaga, né, para deficiente e para idoso no supermercado, porque são ocupados por gente que não respeita. Não é esse o princípio. O princípio é manter, assim, os jogos com as duas torcidas, para que haja festa entre as torcidas, para que haja a rivalidade sadia, né, entre as torcidas, que haja vaga no supermercado para as pessoas portadoras de deficiência e para os idosos pararem livremente, sem serem incomodadas por gente estúpida, né? Por isso que a gente precisa criar cidadão crítico e com consciência, né? Crítico, e como é que você cria isso? Como é que você cria esse cidadão crítico com consciência? Na sua casa, com os bons exemplos da família e na escola. Com, por exemplo, filosofia, né? Que tiraram do currículo, faz tempo que tiraram filosofia do currículo. Por quê? Porque na época da ditadura militar, vai ver como é que era conduzido o currículo das escolas na época da ditadura militar. Até a história. Quiseram tirar a história do currículo. Filosofia, então, nem se fale. Tira logo esse negócio daí. Ensinar o povo a pensar? Ah, não. Ensinar o povo a pensar, não. É por isso que a gente, infelizmente, chega a esse ponto de assistir, infelizmente, de ver essa demagogia que a gente teve a oportunidade de presenciar ontem na Câmara Municipal, sendo aplaudida. Uma demagoga com um discurso absolutamente demagógico, mentiroso, né? E sendo aplaudida. Ivan, o nosso assunto, por vezes, torna-se repetitivo. Eu sei que deve ter gente que deve pensar, esses caras são muito chatos, eles falam sempre a mesma coisa, mas... Como sempre a mesma coisa? É porque a gente fala dos problemas nacionais. É porque a gente tem fé e sabe que, na condição de comunicadores sociais que somos, podemos contribuir, colaborar com a sociedade. É só essa a nossa premissa. Vamos tentar contribuir, colaborar com as pessoas. Eu acho que o Lula tem de ser preso. Eu acho que o habeas corpus dele, né, esse salvo-conduto que foi dado pelo Supremo, tem de ser derrubado. Porque se a aplicação da lei, ou mesmo a lei, ou se passarem por cima da lei... O salvo-conduto será derrubado no momento em que o STF se pronunciar sobre esta questão, que é, infelizmente, lamentavelmente, eu falei hoje pela manhã isso, lamentavelmente, nós estamos essa caça ao Lula levou uma... Não tem outro assunto no país, não tem outra coisa no país, a não ser Lula. É Lula para cá, Lula para lá, o Lula isso, Lula aquilo, Lula lá. Pelo amor de Deus, a gente precisa deixar isso de lado e estabelecer o seguinte, o Brasil não é Lula. Não é só Lula. O Brasil é muito maior do que Lula. É muito maior do que qualquer outra coisa. O que está para ser decidido aí é uma questão importante do direito, que vai ter influência na vida de todo mundo, de todos os brasileiros. Agora, fizeram disso um fla-flu. O Brasil não é Lula, mas o Lula pode ser o presidente do Brasil. Sim, mas não é. Mas o Brasil, ele pode ser o presidente do Brasil? Ele poderá ser o presidente do Brasil? Ou não poderá ser o presidente do Brasil? Agora só se fala de Lula. O seu discurso só é esse. Só existe Lula no Brasil. Será julgado o habeas corpus do Lula. Porque se amanhã fosse julgado o habeas corpus do Aécio Neves, você diria, tem que ir pra cadeia. Não é o habeas corpus. Não pode mudar a lei. Se a interpretação do Supremo é prender na segunda instância... Não é o habeas corpus do Lula. Tem de manter. Não é o salvo-conduto do Lula. Não pode mudar. É uma questão constitucional. É uma questão constitucional porque você é de esquerda e isso tá pegando o Lula. Essa a sua opinião. Desculpa, mas quem eu não vou... Quem está falando é o seu coração. É o seu coração Não, desculpa, mas eu não vou entrar... Eu não vou entrar na sua pilha. Agora tem de julgar o mérito. Não vou entrar na sua pilha. Porque é Lula, porque é da esquerda, porque é do PT, porque se fosse o Fernando Henrique Cardoso, como? Mas se o STF decidiu que a prisão vale em segunda instância, o STF vai mudar a interpretação da lei, a aplicação da lei, só porque é o Fernando Henrique? Ora, Ivan, seja razoável. Se o STF livrar a cara do Lula, todos os outros demais presos no Brasil que não tiveram o julgamento transitado e julgado têm de ser soltos. Todos eles. Todos eles. Ladrão de banco, sequestrador, estuprador. Todos eles. Políticos, ladrões do colarinho branco. Todos eles têm de ser soltos, porque se vale o transitado e julgado só para o Lula, se foi um jeito que a Suprema Corte
provavelmente vai dar para salvar o Lula, não prendam mais ninguém nesse país. Aí fica claro que vale qualquer delito. Caio Bortolã. Porque você só vai preso se você for condenado em terceira instância. Olha, pode sair por aí matando, roubando, saqueando, porque só quando transitar em julgado. Dali a 20 anos, dali a 25 anos. É isso. É isso. Como é que a gente pode discutir isso, Ivan? Não há discussão disso. Eu gostaria muito de um dia a gente ter uma conversa aqui que não fosse em torno de Lula. Como está sendo hoje no Brasil, não se fala de outra coisa. Você não quer falar de Lula? O julgamento dele é amanhã? Ele é candidato à presidência da República, você não quer falar dele? Eu não quero falar de Lula. Eu quero falar de coisas muito mais importantes do que Lula. Coisas muito mais importantes do que Lula. Por exemplo, o ministro Barroso deu uma declaração ontem. Ontem ele teve em algum lugar, ele deu uma declaração que o STF tem que julgar esse caso da cláusula pétrea da Constituição sobre a prisão somente após transitado em julgado. Ele disse que ele tem que o julgamento, como é que foi a palavra que ele usou, exatamente o termo que ele usou? Foi mais ou menos isso. O STF tem que, ao julgar este caso, interpretar o sentimento nacional. O cara falou um negócio desse. Um ministro do STF falou um troço desse. Você acha que ele está errado? Ele falou um troço desse. A indignação do povo não vale nada? A insatisfação das pessoas, dos brasileiros de bem, não vale nada? É isso? Exatamente. É isso? Para o ministro do STF, o clamor popular, pouco importa, ele tem que julgar de acordo com a lei. Estritamente. Você quer um outro exemplo idêntico a esse? Ele falou isso. O STF tem que interpretar, ao julgar, tem que interpretar o sentimento nacional. Está corretíssimo, juiz. Está corretíssimo, juiz. Qual o sentimento nacional? Se a decisão dos juízes não reflete a vontade popular, então não precisa ter Supremo. Essa bobagem que esse cara falou... Essa bobagem na opinião de um esquerdista. Bobagem na opinião de quem defende a esquerda. Vamos falar sério. Bobagem porque você é um defensor das esquerdas, obviamente do Lula e dos partidos de esquerda. É só por isso, que você fecha os olhos, você tapa os olhos para as manifestações contra o Lula. Você só considera se a manifestação for a favor do Lula. O assunto é sério, Caio. Assim não dá. O cara falou uma enorme bobagem, tanto quanto aquele outro ministro do STF, o Fux, foi fazer uma palestra. No dia da votação da desaposentação, ele foi também dar uma palestra para empresários. Naquela noite, houve a votação. À noite ele foi lá. O que ele falou para os empresários lá? Nós votamos a desaposentação de acordo, pensando no momento da economia nacional. Pô, eu caí da cadeira. Como é que o ministro do STF vai num encontro com empresário, palestra, sei lá o quê, quanto pagaram para ele, e fala um troço desse? Que, em vez de interpretar a lei, ele interpretou o momento econômico nacional. Vai te catar! O petista que está aqui ao meu lado, o petista que está aqui ao meu lado, nunca cita Lewandowski. Nunca cita, em momento nenhum. Estou citando dois caras que falaram bobagem. Né? Ele não cita o Dias Toffoli, porque foi o PT que colocou o Dias Toffoli lá. O Dias Toffoli é advogado do Lula, que inclusive soltou o Maluf. E agora saiu o laudo dizendo que o Maluf pode continuar preso. Mas o Dias Toffoli achou por bem soltar o Maluf. Saiu o laudo que comprova que o Maluf pode sim continuar preso e deve continuar preso. Mas ele tem 80 e poucos anos, o Marinho também tem. E nos Estados Unidos, num país sério, o Marinho está na cadeia. Demorou, mas está na cadeia. José Maria Marinho, contemporâneo do Maluf, que simulou uma doença para ser solto. E agora os médicos comprovam que ele pode continuar preso. Qual será a posição dos nossos juízes a partir de agora? Do senhor Toffoli? Então, o comentarista petista, ele defende o Toffoli, ele defende o Lewandowski, ele não diz uma palavra sobre o Gilmar Mendes. Comentarista petista, né? É você. Ele ataca, e só vê PT, só vê Lula. O ministro Fux e o ministro Barroso, você só vê PT que e só vê Lula. votarão pela prisão do Lula. Não, os ataques foram direcionados ao ministro Fux e ao ministro Barroso, que votarão pela prisão do Lula. Não. Votarão pela prisão do Lula. Os meus ataques foram direcionados ao ministro Barroso, que falou uma bobagem dessa, que o STF deve interpretar o sentimento nacional. Esse cara não serve para ser juiz,
do Supremo Tribunal Federal. Não e serve. o senhor Fux, que num outro caso, numa outra história que não tem nada a ver com ele Lula, comete o pecado, tinha a ver com desaposentação, falou que votaram. Ministro Barroso, o STF votou pensando no momento econômico nacional. Um discurso absolutamente coerente. O ministro Barroso, petista é você. Num discurso absolutamente coerente, diz o seguinte: nós temos de ouvir o povo. Nós temos de ouvir a vontade popular. Nós representamos também aqui a vontade popular. Ora, a lei. A prisão em segunda instância. Um juiz falar um negócio desse, rapaz. O juiz falar um negócio desse. Foi definida por órgão colegiado. A prisão em segunda instância foi definida pelo próprio STF. O juiz falar um negócio desse que tem que ouvir a voz das ruas, o sentimento nacional, o momento econômico nacional. A pressão agora do seu Lula na mão dessa gente que a gente tá. A pressão agora do seu Lula e do PT é para rever o que o STF já decidiu, que prisão em segunda instância vale sim. O fato é o seguinte: se amanhã o STF livrar a cara do Lula, nós vamos ter um movimento de soltura de presos, nós devemos ter pelo menos, sem fim. Porque o que tem de preso condenado só na segunda instância, aliás, o que tem de preso condenado só na primeira instância, nós vamos ter que esvaziar as cadeias do Brasil. Porque se o Lula é um cidadão que merece um tratamento diferente de qualquer um de nós, milhões de brasileiros, todos os demais merecem. Se amanhã cair a prisão em segunda instância só para o Lula, num arranjo feito só para o Lula, vamos ter de esvaziar as cadeias do Brasil. E mais do que isso, não vai prender mais ninguém. Né? Nardoni, Jatobá, Suzane von Richthofen, Elise Matsunaga, nenhum desses devem continuar presos. Vamos soltá-los. Porque eu não sei se no caso Jatobá e Nardoni houve julgamento em terceira instância. Né? Aqueles que mataram, que jogaram a criança do apartamento, do 6º andar ou do 8º andar do apartamento lá na Grande São Paulo. Se isso acontecer, vamos esvaziar as que não vivem reclamando que as cadeias estão superlotadas. Se amanhã quebrarem o galho do Lula, vamos esvaziar as cadeias, vamos colocar os bandidos na rua. Afinal de contas, só vai preso depois de transitado e julgado. Meu caro e, por claro, colega iracundo, inoxidável e furibundo Caio Bortolã. Não, furibundo não. Até amanhã. Furibundo não, tô aqui super saudável. Até amanhã, Ivan. Furibundo. Boa tarde, Educadora. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou.